Meus amados, abram a Bíblia no livro de Marcos, o Evangelho segundo escreveu Marcos, segundo livro do Novo Testamento, no capítulo de número 2. E para mim é um prazer estar aqui, poder rever o pastor Josué e demais pastores, obreiros, servos de Deus que aqui estão, a banda, né? Também queremos aproveitar, já que estamos aqui, está aqui o presbítero Raniel, que é o maestro da banda, e ele também trabalha na coordenação do curso de música do nosso CT Adalp. Então, vocês podem também aproveitar para se inscrever no curso de música. As matrículas já estão abertas, amém? Glória a Deus por isso. Além do curso de música e de Libras, temos também o curso de teologia, e temos também o curso de capelania. Está ali o pastor Edson, que trabalha na coordenação dessa parte de capelania. E em março nós teremos uma outra turma, brevemente, provavelmente será em março, do curso de capelania. Melhores informações os irmãos podem adquirir na secretaria do CT Adalp. Capítulo 2 de Marcos, versículo 1 por diante. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns, porém, foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seus corações: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais coisa vimos assim. Amém? Podem sentar, amados. Já oraram por nós aqui. Eu louvo a Deus pela vida de cada companheiro. E eu rogo as vossas orações, para que no abrir da minha boca possamos trazer uma palavra da parte de Deus. No final, todos os que se formaram no curso de Libras, por favor, ao término do culto, quando concluir, vocês vêm para cá para tirar uma foto, tá bem? Todo mundo, não vai ninguém embora, tá bom? Capítulo 2 do Evangelho de Marcos traz um fato muito interessante. O Evangelho de Marcos, em si, ele tem uma característica onde ele vai mostrar muitos milagres de Jesus. Alguns estudiosos vão dizer que o Evangelho de Marcos mostra Jesus principalmente como grande servo, o servo sofredor. Alguns estudiosos vão dizer que, propositadamente, 4 evangelhos Deus permitiu que existisse, porque Mateus vai dar ênfase a Jesus como Messias, como Rei. Tanto é que, se os irmãos lerem no começo do Evangelho de Mateus, várias vezes os irmãos vão ouvir essa expressão: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Ou seja, Mateus ele faz um relato mostrando que Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Jesus é o Messias prometido. Jesus é o Rei prometido. Lucas vai mostrar Jesus como aquele homem perfeito e ideal. Lucas vai mostrar aspectos da vida humana de Jesus que nenhum outro mostra. Por exemplo, Lucas vai dar detalhes do processo
de gravidez de Maria, diz que Maria se encontrou com a sua prima Isabel, e de repente o bebê de Maria, que era Jesus, ao estar próximo do bebê de Isabel, que era o seu primo João Batista, a Bíblia diz que eles se alegraram no Senhor. São aspectos do Evangelho de Lucas, porque Lucas vai fazer questão de mostrar Jesus, principalmente como Jesus da história. Ele não é um mito judaico. Jesus é um fato. Jesus existiu de verdade. Já João, ele vai mostrar um aspecto divino de Jesus. Ele vai mostrar a divindade de Jesus, principalmente quando lá em João, por exemplo, existem as expressões de Jesus semelhante àquela que Deus mandou Moisés dizer a Faraó. Jesus dizendo várias vezes: eu sou a luz do mundo, eu sou a videira, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Então ele usa essas expressões de Jesus, ele não mostra nem a genealogia de Jesus. Mas o Evangelho de Marcos tem uma particularidade interessante. Marcos é o menor evangelho. Marcos tem 16 capítulos, mas Marcos, ele relata 19 milagres. É mais de um milagre por capítulo. Marcos faz questão de mostrar aquele Jesus ativo, o Jesus servo, aquele Jesus que desce do céu para servir, aquele Jesus que não veio para ser servido, mas aquele Jesus que veio ao encontro dos marginalizados, ao encontro dos necessitados, ao encontro dos enfermos, ao encontro daqueles que precisam de algo da parte de Deus. Há alguém aqui nessa noite que precisa de algo da parte de Deus? Jesus está aqui. O Jesus que Marcos relatou está aqui nessa noite, e ele veio ao teu encontro para saber e para sentir a sua necessidade. Então Marcos relata isso. Claro que ele mostra Jesus como Messias, como Filho de Deus. Claro que ele mostra Jesus como humano. Eu não estou negando isso. Mas a ênfase que ele dá é aquele Jesus que se preocupa com as nossas necessidades. É aquele Jesus que tem poder sobre os demônios, que tem poder sobre as enfermidades, que tem poder sobre as leis da natureza, que tem poder sobre a morte. Os milagres de Marcos relatam isso. Jesus é poderoso, todo poder foi lhe dado no céu e na terra. E nesse texto, mostra Jesus aqui já adulto, capítulo 2. Os irmãos bem sabem que Jesus nasceu em Belém da Judeia, que fica lá no sul de Israel. Mas Jesus, ele viveu grande parte da sua vida, viveu a sua infância em Nazaré, que não fica na parte sul, fica na parte norte, na Galileia. E depois, já Jesus no seu ministério, ele começa a morar na cidade de Cafarnaum, que alguns usam o termo Cafarnaum como a aldeia de Naum. Eu estava estudando um tempo atrás sobre isso, dizia que Cafarnaum, alguns dão o significado de Cafarnaum como lugar de desordem. Que coisa, né? Quando Jesus chega no lugar de desordem, ele coloca tudo em ordem. Jesus foi morar no lugar certo. Jesus é especialista em morar em lugar que precisa ter ordem. Em lugar que muitas vezes está totalmente desorganizado, Jesus veio para colocar em ordem. E aí vai lá, versículo 1, dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Jesus estava em casa, na cidade de Cafarnaum, que era uma cidade litorânea, muito próximo de Betsaida. Ficava ali. Eu tive o privilégio, Deus me deu o grande privilégio de estar ali em Cafarnaum, de ver ali algumas ruínas daquela cidade de Cafarnaum. Irmão, é de você se arrepiar do pé à cabeça, porque você tem uma ideia de como era mais ou menos a casa de Jesus. Mas Jesus estava lá em casa, em Cafarnaum, e a Bíblia diz que lá em Cafarnaum, na sua casa, versículo 2 diz que afluíram para ali uma multidão tão grande que não tinha mais lugar na casa de Jesus. Mas pare para pensar, irmãos, se eu vivesse naquela época e soubesse que Jesus estava em casa, eu acho que eu madrugava para chegar na casa dele.
imaginou você visitar a casa de Jesus? Você conversar com Jesus? Quando Jesus começa o seu ministério, está lá no Evangelho de João, nos primeiros capítulos, que a Bíblia diz que haviam 2 discípulos de Jesus, de João Batista, que quando Jesus vai passando, João Batista diz: eis ali o Cordeiro de Deus. E esses homens eram João e André, e eles correram atrás de Jesus, e Jesus olha para trás e disse: o que é que vocês querem? Eles não disseram assim: olha, a gente quer um carro novo, que não tinha carro na época, né, claro. Mas eles não disseram: a gente não quer riqueza, a gente não quer saúde, não. O que é que vocês querem? O texto de João vai dizer: Senhor, nós queremos saber onde o Senhor mora. Nós queremos fazer uma visita ao Senhor. Nós queremos desprogramar a nossa agenda da semana só para ir na casa do Senhor. Nada é mais importante para nós. A gente deixa a pescaria de lado, a gente deixa os amigos de lado, a gente deixa ganhar o pão do lado, mas a gente quer ficar pertinho do Senhor. Onde é a tua casa? Melhor foi a resposta de Jesus: vem ver. Vem e vê. Jesus tinha prazer de receber as pessoas em casa. E o texto vai dizer, voltando para Marcos, eu sei que eu coloquei aqui a nossa irmã Carol numa situação difícil, porque o surdo, quando a gente fica pulando de uma história para outra, eles têm uma certa dificuldade de compreensão. Mas ela vai desenrolar a guerra aí, se Deus quiser, amém. Voltando para Jesus em casa, em Cafarnaum, relatando aqui no Evangelho de Marcos, diz a Bíblia que havia uma grande multidão, e no meio daquela multidão não se tinha mais onde entrar. Imagina, lotado. Eu vi uma coisa interessante em Cafarnaum, eu descobri, é que as janelas lá em Cafarnaum, por exemplo, é parecido com o caso do templo aqui. Olha, você percebe que essas janelas, esses vidros aí, eles são colados no teto. Em Cafarnaum, naquelas ruínas ali, as casas da época, as janelas não eram no meio da parede, eram em cima da parede. Até para entrar na casa era difícil, eram lá em cima das paredes. Estava lotado, e ainda eu imagino que tinha gente querendo subir pela janela, e já tinha gente em cima da janela, com certeza, e não tinha como entrar. E a Bíblia diz que havia alguém com necessidades especiais. Havia alguém que ele tinha limitações para se aproximar de Jesus. Eu descubro, irmãos, quando eu leio a Bíblia e no dia a dia da nossa vida cristã, que parece que quanto mais a gente quer se aproximar de Jesus, aparece empecilho. Vocês adolescentes, vocês recebem incentivo dos jovens das escolas de vocês para dizer: meu irmão, seja crente, sirva a Jesus, se santifique? Não, eu fui adolescente na igreja. Pelo contrário, é todo tipo de adversidade. Você certamente enfrentou na semana passada, e vai enfrentar amanhã, e vai enfrentar nessa semana, pessoas que querem lhe tirar de perto de Jesus. Pessoas na família, na vizinhança, no prédio, no condomínio, no seu trabalho, na faculdade, onde for, pessoas que muitas vezes querem nos tirar de perto de Jesus. Mas que nessa noite você tenha o desejo que aquele homem tinha, que nem o nome a Bíblia relata, era um homem que queria se aproximar de Jesus, apesar das suas limitações. Era um homem limitado, mas ele queria, mas havia um privilégio que aquele homem teve. Qual foi o privilégio? É que além dele querer se aproximar de Jesus, haviam 4 homens que estavam dispostos a levá-los para perto de Jesus. Irmãos, você já levou alguém para perto de Jesus alguma vez na sua vida? Você consegue vislumbrar na sua família, na sua congregação, na sua vizinhança, alguém que está mais limitado do que você para se aproximar de Jesus, e já sentiu o desejo de dizer: eu vou levar ele para perto de Jesus?
Eu vou me esforçar, eu vou orar por ele, eu vou talvez entregar um folheto, uma literatura para ele. Eu vou convidar ele para ir no culto da minha igreja. Eu vou dar um jeito de tocar num assunto ali para falar de Jesus para ele. Eu vou dar uma palavra de esperança para ele. Eu vou fazer o possível, eu vou projetar, eu vou me organizar para ter uma oportunidade de levar Jesus para perto dele. Aqueles 4, eles poderiam estar em qualquer outro lugar. A Bíblia diz que eles conduziram um paralítico para perto de Jesus. Agora imagine que havia limitações até para eles. Porque se alguém não podia entrar na casa que estava lotada, imagine 4 homens entrar com uma espécie de uma maca. Se não dava para entrar um, quanto mais 4 com um, 5. Mas o que eu acho interessante é que para se aproximar de Jesus e para levar alguém para perto de Jesus, a gente tem que sair da zona de conforto. A gente muitas vezes tem que criar novas alternativas. A gente muitas vezes tem que pensar fora da caixa. Muitas vezes a gente tem que fazer aquilo que muitas vezes ninguém está fazendo. Às vezes a gente tem que inovar, às vezes a gente tem que fazer algo diferente, às vezes a gente tem que ter uma percepção, uma leitura diferente do ambiente e da maneira de agir, da maneira de atuar. E o que eles fazem? Eu imagino a cena, eu não sei como, mas eles conseguiram levantar o paralítico. O texto diz que eles foram para cima da casa, para o eirado da casa, fizeram um buraco no teto. Tem uma linguagem hoje no dia a dia, quem escuta muito isso é adolescente e jovem, mas todo mundo escuta isso. Meu irmão, fulano está pagando o maior mico. Já ouviram isso? Mas rapaz, sei não, mãe. Ir com a Bíblia para a igreja, se alguém lá do colégio me ver, vai dizer, para ali, rapaz, que caba quadrado está com a Bíblia. Mãe, é o maior mico. Mico é aqueles que não creem nessa palavra, porque a Bíblia diz que quem não crê já está condenado. Aqueles homens, me permita a expressão, pagaram o maior mico, mas levou alguém para perto de Jesus. Porque imagina o povo passando, o que esses cabas estão fazendo? Subindo numa casa, carregando uma maca e colocando um paralítico. O que é que eles estão fazendo? Estão levando alguém para perto de Jesus. E para levar alguém para perto de Jesus requer esforço, requer sacrifício, requer ser zombado, ser criticado, ser ridicularizado. Me permita abrir aqui um parêntese. Há anos atrás ninguém via alguém fazendo esse tipo de linguagem aí, de língua brasileira de sinais, no culto. Meu irmão, que mico é esse? Não está pagando mico não, está levando alguém para perto de Jesus. É um privilégio ter assim. Então muitas vezes é sacrifício, é esforço. Muitas vezes é fazer aquilo que ninguém nunca fez. É inovar, é ter uma forma de alcançar, de buscar. E eles fizeram. E quando a Bíblia diz que fizeram um buraco, e a Bíblia diz que eles fizeram, provavelmente isso implica em planejamento. Levar pessoas para perto de Jesus implica em esforço, implica enfrentar a vergonha, enfrentar a timidez, mas implica também organização, planejamento. Por quê? Porque o texto vai dizer que eles fizeram um buraco exatamente onde Jesus estava. Foi planejado. Se eles fizessem um buraco no lugar errado, ia cair em cima de alguém. A Bíblia diz que eles fizeram um buraco, o texto vai dizer, vamos ler aqui, versículo de número 3, e alguns foram com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado, ou o telhado, no ponto correspondente ao em que ele estava. Planejamento, eu não sei, provavelmente alguém subiu lá na janela, deixa eu ver onde ele está, espera aí, vocês 3 aí, ele está ali, então vamos organizar, vamos botar, é esforço e é planejamento, não é de todo jeito, porque quanto maiores são as adversidades, quanto maiores são os empecilhos, requer planejamento, estratégia, organização.
mas levaram. Quando aqueles homens descem, parece que Jesus não sabia de nada, mas ele sabia de tudo. Jesus conhece a intenção do nosso coração. Jesus sabe por que você veio aqui nessa noite. Jesus te sonda e te conhece. Antes mesmo que saia uma palavra da tua boca, Ele já sabe, Ele já conhece. Jesus conhece o interesse pelo qual você veio aqui. Jesus conhece o teu interesse por Ele. Porque o texto diz que quando eles descem, a Bíblia diz: Jesus, vendo a fé deles. Jesus viu a fé do paralítico, que queria ver Jesus, mas viu a fé também de quem queria levar o paralítico. Jesus vê quem quer se aproximar dele, e Jesus vê quem está contribuindo para alguém se aproximar dele. E diz: e Jesus viu a fé deles. Ele olha para aquele homem, que não tem, a Bíblia nem relata o nome, diz: perdoado estão os teus pecados. Agora é impressionante, porque no ministério de Jesus havia uma multiplicidade de milagres. E quando aquele paralítico desce, ora, a primeira palavra que talvez alguém esperasse que Jesus dissesse é dizer: levanta, toma o teu leite e anda. Mas Jesus revela ali uma coisa muito importante. É que a prioridade de Jesus na vida do homem não é no aspecto físico, mas a prioridade é no aspecto espiritual. Havia uma paralisia naquele homem não aparente. Ele tinha uma paralisia, ele tinha necessidades especiais visíveis, mas ele também tinha necessidades especiais não visíveis. E todo homem nasceu com necessidades especiais invisíveis, que está lá em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos, afastados, distantes, dissipados estão da glória, da presença de Deus. Não era só aquele paralítico que estava longe de Jesus, há uma humanidade doente, distante, estática, paralisada, distante de Deus. Há um problema de paralisia espiritual, há um problema de uma necessidade especial espiritual na humanidade. O homem nasceu distante de Deus. E quando aquele homem desce, Jesus viu duas paralisias ali. O mais importante, Jesus olhou para ele e disse: meu filho, hoje os teus pecados foram perdoados. Jesus deu o maior presente. Jesus deu a cura da paralisia espiritual, que essa redunda para a vida eterna. Jesus deu àquele homem a possibilidade de, após a morte, ele continuar caminhando com Deus por toda a eternidade. De um dia ele ter um corpo glorioso, sem nenhum defeito. Jesus possibilita, Jesus dá uma possibilidade de um caminhar espiritual. Existem pessoas que andam, que são atletas, que correm, que são velozes, mas estão também correndo velozmente distante de Deus. Aí Jesus começa a organizar a prioridade e diz ali: em primeiro lugar, meu filho, eu tenho um problema sério para resolver aqui. Gente, para tudo, para meu diálogo, para minha conversa, para meu discurso. Chegou um camarada aqui necessitado. Qual é a necessidade dele? Ele precisa do meu perdão, ele precisa de salvação. Perdoados são os teus pecados. E os homens daquele lugar perceberam. Porque os religiosos pararam e, estupefados, espantados, disseram: quem é esse? Quem é esse que pode perdoar pecados? Só Deus perdoa pecados, de fato. Só Deus, porque perdoar pecado implica em quem? A absolvição. Existe um termo que a Bíblia usa, que é um termo jurídico, que certamente há advogados aqui, há estudantes de direito aqui, que é o termo justificação.
A Bíblia diz lá em Romanos: justificados, pois, com Deus, justificados, pois, temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. O que é justificar? Tem um conceito de justificação teológico que diz: é o ato soberano de Deus, através do qual, através desse ato, Ele declara o culpado como inocente. Olha, irmãos, você não sabe o poder que tem essa palavra de Jesus: perdoado são os teus pecados. Quando Jesus diz perdoados são os teus pecados, Ele diz: tu saísse agora do reino das trevas e tu vai entrar agora para o reino do Filho do meu amor. Tu saísse agora do caminho da morte e estás no caminho da vida. Tu era filho do diabo, agora você é filho de Deus, justificado, declarado inocente. A Bíblia tem um hino da harpa que diz: eu sei que eu era culpado, mas Ele sofreu já por mim. Eu sei que Ele era inocente, padecendo tudo assim. Jesus era o culpado, mas Ele se fez culpado por nós, e a Bíblia diz que o escrito de dívida que era contra nós, Ele cravou consigo na cruz. Na cultura romana, quando alguém cometia um crime, ele era condenado, ele era réu, e pegava uma espécie de uma cédula, uma folha, alistado o nome dos crimes, dos erros cometidos, e pregava ali na porta da cela, e ele estava ali preso, condenado a morrer numa prisão, e muitas vezes ser sentenciado à morte, e havia uma cédula com uma lista de culpa daquele homem. E Paulo usa essa expressão para ilustrar. Quando Jesus sobe no Monte Calvário, quando Jesus vai para a cruz, simbolicamente o inocente, verdadeiramente, diz Isaías 53, verdadeiramente Ele tomou sobre si os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Simbolicamente Paulo vai dizer: Ele tomou o escrito de dívida que era contra nós. Parece que eu estou vendo a cena, é Jesus indo para frente da sua cela e da minha cela, arrancando o escrito: me dá aqui, me dá, daquele, dali, eu vou levar tudo, eu vou carregar tudo, pode me condenar, eu tomo a culpa do pecado deles. Jesus assume a nossa culpa. A Bíblia diz que Ele morre por conta dos nossos pecados e ressuscita para a nossa justificação. Quando Jesus ressuscita, é para garantir: aquele ali, eu morri por ele, perdoados são os pecados dele. Se ele crê em mim, haverá perdão para a vida dele. Aquele homem chega lá e Jesus diz: perdoados são os teus. Jesus dá um maior presente. Jesus dá a coisa mais importante da vida do homem: uma consciência tranquila. E o povo olha e diz: quem é ele? Não pode, só quem perdoa é Deus. Só que Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus encarnado. Jesus é Deus. Jesus é a manifestação visível do Deus invisível. Aí Jesus faz uma pergunta a eles. Detalhe: Jesus não ouviu, eles não conseguiram, eles não manifestaram publicamente a conversa, eles estavam conversando entre eles, mas Jesus ouviu. Jesus disse: eu tenho uma pergunta para fazer. O que é mais fácil? Chegar para um paralítico e dizer para ele: perdoados são os teus pecados? Ou chegar para um paralítico e dizer para ele: levanta, toma o teu leito e anda? Claro que é muito mais fácil chegar e dizer: perdoados são os teus pecados, porque aí é negócio com Deus, estou fora. Mas dizer para ele: levanta e anda, e ele andar, aí é negócio diferente. E eles, calados. Aí Jesus, no versículo 20, versículo 10, 2 e 10, ora, para que vocês saibam, para que saibais que eu, Filho do homem, tenho na terra autoridade, poder para perdoar pecados. Aí ele olha para o paralítico e disse para o paralítico: filho, levanta, toma o teu leito e anda. Irmão, eu queria estar ali vendo aquela cena.
Aleluia, glória a Deus. Aquele paralítico se levanta, pega o seu leito e sai correndo por ali andando, e aquela multidão se maravilha. Não dava nem para andar, não dava nem para correr muito ali, que era uma multidão, e o povo ficou espantado. Verdadeiramente esse homem é filho de Deus, ele tem poder de perdoar pecados. Eu aprendo com esse texto que a maior paralisia que o homem tem, que a maior necessidade especial que o homem tem, é justamente a necessidade espiritual, mas que Jesus atenta para a necessidade espiritual e para a necessidade física. Jesus vai lá, Jesus cura o problema espiritual dele, Jesus restaura, Jesus salva, Jesus perdoa os pecados, Jesus coloca aquele homem lá na presença de Deus, mas Jesus também se compadece da necessidade física dele e cura a sua necessidade física. E aquele homem começa a andar, aquele homem começa a correr para um lado e para o outro. E eu queria trazer aqui para nós, você que está aqui nessa noite, a minha pessoa que está aqui, eu vejo duas, posso dizer assim, responsabilidades que vêm sobre nós diante disso. Quem faz o milagre é Jesus, quem salva é Jesus, quem cura é Jesus, mas quem crê sou eu, quem crê é você, que se disponibiliza a se aproximar de Jesus sou eu e é você. Quem tem a iniciativa de dizer, olha, tem muita gente na frente, olha, está muito difícil, mas eu quero ir lá, e eu vou lá. Mas se alguém ficar olhando e zombando e ridicularizando, não tem problema, eu quero, e eu vou. E Deus vai levantar alguém para te levar para perto dele. Alguém vai ter que se incomodar, Deus vai incomodar alguém, vai dizer, se preocupe não, eu vou lhe ajudar. Tem gente aqui lhe criticando, tem gente aqui lhe ridicularizando, mas Jesus me incomodou para lhe levar para perto dele. 1994, alguns aqui me conhecem eu quando era criança, super tímido, sentindo um chamado de Deus no meu coração tremendo. Eu tinha 15 anos de idade, mas eu era tão tímido, e eu sabia que Jesus tinha coisa na minha vida, mas eu tinha tantas dificuldades, uma série de fatores que, sei lá, não dá para mim, não tem condições. Está ali meu pai, está minha esposa aqui, eu até esqueci de apresentar, está minha esposa, está meu filho, meu pai e minha mãe estão aqui. Eu não tinha nem planejado falar o que eu vou falar agora, veio o desejo de falar. Meu pai não era crente, e eu às vezes até dizia, sei lá, eu tenho um desejo, eu nasci num lar evangélico, minha mãe era crente, e eu dizia, sei lá, será que esse negócio é para mim? Crises da adolescência, conflitos existenciais, o mundo atraindo, e eu, será que esse negócio de Jesus, e eu de estar com Jesus, permanecer com Jesus, ou eu vou ser afastado do evangelho como meu pai, que também se afastou na adolescência, e aqueles conflitos, e de repente Deus falou comigo, eu quero você. Aleluia. Eu me lembro daquelas orações que eu fazia, dizia, Jesus, eu não tenho condições, mas eu estou aqui, eu quero, Jesus, eu quero. É tanta coisa me obstaculando a minha chegada até aí, mas eu quero, Jesus, eu quero, me leva para perto de ti. E Jesus me levou, eu estou até aqui, e Deus levantou gente para me ajudar. Está aqui pastor Isaquiel, foi meu dirigente da escola dominical, 1994, esse senhor aqui, dirigente da escola discipulado, nasci num lar evangélico, mas ele foi o meu dirigente da escola do discipulado, e os meus 2 professores da escola estão aqui hoje, pastor Neilton, está ali, e o pastor Edson. Coincidentemente, eu não combinei com ninguém para estar aqui não, viu irmão? Esses 3 me levaram para perto de Jesus, há 26 anos atrás, muitas dúvidas tirei com eles, valeu a pena, viu irmãos? Valeu a pena carregar a maca, eu estou aqui.
E muitos outros, Deus se levantou e disse: vamos aqui, olha Abraão, é assim, a dúvida que você tem é essa, não é assim, assim, olha Abraão, vamos por aqui, Abraão é assim e tal, e Jesus foi me ajudando, até hoje eu estou aprendendo. Tem pessoas que eu vou lá pedir conselho: pastor, como é que faz isso? Abraão, vá por aqui. Pastor fulano, vá por aqui. Abraão, vá por ali. E eu estou indo ali, eu estou chegando, até chegar na glória. E o melhor, meu pai está ali, crente, salvo na pessoa de Jesus. Vale a pena você dizer: eu quero chegar lá. Você vai chegar. E também, para terminar, se alguém está ali incômodo, se você sente o incômodo de Deus, não resista. Nesse ano de 2020, diga: Senhor, se o Senhor se quer utilizar de mim para levar alguém para perto de Jesus, para pagar o preço, eu estou aqui. Eu quero levar. Olha, eu não sei se eu vou levar um. Se eu não conseguir, eu vou pedir ajuda de mais 3. Mas eu vou levar. Aquele ali está difícil, está difícil, é pesado. Eita, acaba pesado para levar. Fulano, vem cá, me ajuda em oração. Beltrano, vem cá, me ajuda em intercessão. Ó, para fazer um jejum por ele. Mas ele vai chegar pertinho de Jesus. A gente vai orar por ele, a gente vai interceder por ele, a gente vai insistir com Deus por ele, a gente vai visitá-lo, a gente vai fazer alguma coisa, mas perto de Jesus a gente vai deixar. E aí é com Jesus e com ele Jesus. Então que Deus nos abençoe nessa noite. Que Deus nos ajude. A palavra que Deus colocou no meu coração é: vença os obstáculos, mas vá para perto de Jesus. Vença os obstáculos, mas leve alguém para perto de Jesus. Evangelho é isso, irmão. Igreja é isso. Igreja é uma comunidade, é um grupo de pessoas que cultua, que presta culto a Cristo, que busca Cristo, que busca intimidade com Cristo e que tem o desejo de trazer para perto, de trazer para junto, de acomodar, de dizer: vamos, Jesus tem um plano na tua vida. Meu irmão, tu está quase se afastando, vigia, meu irmão, não deixa Jesus não. Jesus tem um projeto na tua vida. Fulano se afastou, volta, Jesus tem um plano na tua vida. Que nessa noite Deus fale profundamente ao nosso coração de que a gente não vale a pena viver distante de Jesus. Jesus deu um discurso duro. Jesus falou uma mensagem impopular. Eu vi muito essa expressão na época das eleições presidenciais, falando sobre governo populista, que é aquele que muitas vezes tem um discurso popular, mas que na prática não se preocupa com as pessoas. E existe hoje em dia também um evangelho populista, que é aquele que muitas vezes massageia os ouvidos das pessoas, mas não tem compromisso em levar as pessoas para perto de Jesus. Não. O objetivo é a popularidade. João Batista pregou um evangelho impopular, não era popular. Dizer: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É impopular. Jesus pregou essa mensagem também quando ele começa o ministério na Galileia. Ele prega a mesma mensagem: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É uma mensagem dura? É, mas leva para perto dele. E um dos discursos duros de Jesus, muita gente que estava perto dele se afastou, porque não queria ele, porque não queria um relacionamento pessoal com ele, queria desfrutar de algumas supostas vantagens que teriam perto dele. Não queriam compromisso com Jesus, não queriam ter intimidade com Jesus, eles não queriam estar perto de Jesus, eles queriam estar perto dos milagres de Jesus. Jesus dá um discurso duro, e quando dá um discurso duro, muitos saem, vão embora, ficam só os 12 apóstolos. Jesus olha para eles e diz: vocês não vão embora também? Vocês não vão querer sair de perto de mim também? Vocês não vão procurar um discurso mais agradável para vocês também? Pedro olha para ele e diz: Senhor, para pensar. Para quem
Para quem iremos nós? Só tu tem palavra de vida eterna. Vale a pena ficar pertinho do Senhor. Vale a pena. Vai doer, vai machucar, vai confrontar, mas vai curar, vai sarar, vai levantar, vai restaurar e vai me levar para a glória celestial. Se aproxima de Jesus nessa noite. Não se distancia dele. Não tem essa mensagem do Evangelho como uma mensagem ruim, pelo contrário, é Deus te curando, te sarando, restaurando tua paralisia. Mas também, diga: Senhor, eis-me aqui, eu quero levar alguém para perto de ti. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.